Fala galera, eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais Paparazzo Rubro Negro, e hoje eu estou aqui para trazer as últimas informações do Flamengo para você, torcedor que nos acompanha, que sempre fica ligado em todas as informações aqui nos canais Paparazzo. E eu já tô acordada, são 5h30 da manhã, como vocês podem ver, eu tô com uma carinha de sono, mas por quê? Por um motivo especial, porque o Everton Ribeiro, jogador do Flamengo, que estava na seleção, vai chegar daqui a pouquinho aqui no hotel e a gente vai fazer a chegada dele exclusiva. Eu vou fazer a chegada dele exclusiva aqui no hotel em que o Flamengo está hospedado. O Everton Ribeiro esteve em campo ontem, terça-feira à noite, pela seleção brasileira contra o Uruguai. Inclusive jogou 90 minutos. O Tite não poupou o Everton Ribeiro. Inclusive o Everton foi um dos destaques dessa partida entre a seleção brasileira e o Uruguai, e o Tite não poupou o Everton Ribeiro, ele jogou até o final. Depois da partida, ele já estava fazendo um trabalho de recuperação na perna, fez um post pelas redes sociais mostrando esse trabalho de recuperação, e o Everton Ribeiro já chega aqui no hotel em que o Flamengo está hospedado. A gente não sabe se ele vai ter condição de jogo, a gente não sabe como o Everton Ribeiro estará em relação a desgaste físico, em relação a como ele vai poder entrar em campo. A gente sabe que o Rogério Ceni, na última coletiva, disse que ele provavelmente não vai ter condições de jogo. No entanto, uma decisão é uma decisão. O Flamengo entra em campo hoje contra o São Paulo, às 9h30 da noite, horário de Brasília, aqui no Morumbi, pelas quartas de final da Copa do Brasil, segunda e decisiva partida das quartas de final da Copa do Brasil. Então a gente sabe que para a decisão vale tudo. Então já eu vou trazer para vocês a chegada do Everton Ribeiro aqui no hotel em que a delegação do Flamengo está hospedada. A programação do Flamengo para antes do jogo contra o São Paulo é a de sempre. A equipe rubro-negra vai fazer uma atividade de ativação muscular aqui no hotel em que a delegação está hospedada. Então vai ter essa programação de ativação muscular. O Everton Ribeiro vai chegar agora, né? Quase 5h30 da manhã, 6h da manhã, provavelmente não deve fazer esse trabalho de ativação muscular. O jogador deve descansar até o almoço, até o período em que o Flamengo for realizar outras atividades, quando tem também a preleção junto com o técnico. Então o Everton Ribeiro deve ter esse momento de descanso, enquanto o restante da delegação realiza esse trabalho de ativação muscular, que sempre acontece antes dos jogos, no dia do jogo, horas antes da partida. Além disso, também é bom trazer a informação sobre o Maurício Isla, o lateral direito que ontem também representou a seleção dele, a seleção chilena, e ele deve chegar aqui em São Paulo quarta à noite, hoje à noite, deve ir direto para o Morumbi, para o estádio, não deve passar aqui no hotel. Então a expectativa é que o Maurício Isla possa encontrar a delegação do Flamengo já no estádio, no Morumbi. O jogador Everton Ribeiro, que estava na seleção, acaba de chegar aqui no hotel do Flamengo. Ele que estava representando a seleção brasileira, esteve em campo ontem, acaba de chegar aqui no hotel, 6h30 da manhã, para ser mais precisa. Essa é a chegada do Everton Ribeiro, vocês vão acompanhar. Ele vai se juntar à delegação do Flamengo aqui em São Paulo. Deve descansar agora, não deve realizar as atividades junto com o elenco agora pela parte da manhã. A gente sabe que o Flamengo tem essa ativação. O jogador está entrando, bem cansado. Everton Ribeiro acabou de chegar. Bom dia.
E após ter o pedido recusado da CBF pela troca da arbitragem do jogo de hoje entre Flamengo e São Paulo, que será apitado pelo juiz Wilton Pereira Sampaio, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, concedeu uma entrevista exclusiva ao jornalista Caê Mota, do Globoesporte.com, e disse que o clube preparou um dossiê para enviar à CBF com 3 pontos, 3 justificativas e espera também uma resposta da CBF. Esses 3 pontos estão baseados em diferença de critérios na hora da arbitragem decidir lances para o Flamengo e para outros adversários, falta de transparência e repetição de escolha de árbitros que desagradam o Flamengo, como aconteceu agora nesse jogo contra o São Paulo, que a CBF definiu que o árbitro da partida será o Wilton Pereira Sampaio e o Flamengo tem várias críticas a esse árbitro, solicitou que pudesse ter uma mudança na arbitragem, no entanto, essa mudança foi rejeitada pela CBF. O presidente Rodolfo Landim fez sérias críticas à escolha da arbitragem e também a alguns posicionamentos e a postura da CBF com o Flamengo e com o São Paulo, adversário dessa noite. Em entrevista, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, disse que ele entende que o comportamento da CBF é distinto com o São Paulo comparado com outros clubes do Brasil. Ele disse: "Eu não vi o Gaciba hora nenhuma falar que houve um erro no campeonato, só uma vez, e ele trocou a arbitragem do São Paulo contra o Grêmio. A mensagem que se passa é: cuidem-se, se errarem contra o São Paulo. Quando o erro é contra, suspende. Quando é a favor, nada acontece." Esse dossiê, a equipe de análise do Departamento de Futebol do Flamengo separou alguns vídeos de lances em que houve toque na bola por parte do adversário, também cartões que foram marcados para o Flamengo, além de outros lances. Se você quiser saber mais um pouco dessa entrevista do presidente Rodolfo Landim, eu sugiro que você vá no site Globoesporte.com e leia a matéria do jornalista Caê Mota. E nessa terça-feira completou uma semana que o técnico Rogério Ceni chegou ao comando da equipe profissional do Flamengo. E ele concedeu uma entrevista exclusiva à Flá TV, canal oficial do Flamengo pelo YouTube, e ele disse várias coisas muito interessantes. Nós vamos trazer alguns trechos dessa entrevista. Se você quiser assistir na íntegra, vai no canal do Flamengo, no canal oficial, a Flá TV, para assistir a entrevista na íntegra. Mas eu também vou trazer alguns trechos muito legais do Rogério Ceni falando sobre esse período em que ele está na equipe do Flamengo, e também uma fala que me marcou bastante foi sobre a vontade do técnico em conquistar títulos pelo mais querido. Você confere agora alguns trechos dessa entrevista com o Rogério Ceni. Bom, para mim foi uma surpresa porque esse ano que passou de 2019 com sucesso, com treinadores de fora, do país no Flamengo, eu não esperava um convite esse ano, nesse momento. Mas na segunda-feira, após a demissão do Dominic, o pessoal do Flamengo entrou em contato, o Marcos Braz entrou em contato comigo. E eu não queria começar um trabalho no meio de uma temporada. Mas a única exceção que eu falei para ele que eu abriria, e já tinha falado para mim a comissão técnica, é que seria uma proposta do Flamengo. E aí nós começamos a conversar. Eu viajei, isso foi tudo em meio a uma viagem Curitiba, escala em São Paulo e chegada em Salvador. E foi uma proposta de trabalho fantástica, né? Não é o estar aqui não tem absolutamente nada a ver com o financeiro, e sim com a oportunidade de ser campeão. Eu acho que o trabalho que nós fizemos no Fortaleza foi bem legal, que acho que talvez chame a atenção o tempo, o trabalho, os títulos conquistados. E a partir daí eu decidi que o caminho seria vestir vermelho e preto. Olha, vencer é sempre importante. O espírito vencedor você tem que carregar consigo. Eu acho que a história como atleta vencedor, ela ajuda as pessoas a acreditarem no que é possível, né? O único título que eu não tenho, dos possíveis, é a Copa do Brasil. Eu cheguei em uma final e na época quem jogava Libertadores não jogava Copa do Brasil. Constantemente nós jogávamos Copa Libertadores, portanto não foram tantas Copas do Brasil que eu disputei, mas só cheguei a uma final e perdi. Então seria o título que falta na minha carreira. Primeiro, essa vista linda, que eu acho que vocês têm como colocar, eu citando aqui, vocês colocam na imagem.
E a estrutura é muito bonita, tudo novo, do bom e do melhor. A única lamentação que eu tenho que é muito bom para o clube, são as convocações para a seleção brasileira. Graças a Deus o time tem jogadores de potencial, seleções, não só a seleção brasileira. E nessa minha chegada, algumas lesões de jogadores muito importantes que eu conheço, que já trabalharam comigo e que logicamente poderiam acrescentar ainda mais já o elenco que a gente tem disponível. Então hoje nós estamos com o elenco, né, nesse momento com a ausência de alguns jogadores, um pouquinho apertado, mas a hora que todos voltarem, sem dúvida, é um elenco muito forte, bom de se trabalhar. Uma concorrência muito grande em algumas posições, mas uma concorrência boa. Quando você tem 50 jogos e você diz com um time completo como esse, completo, com todos os jogadores disponíveis, é compreensível que você não perca mais que 5 jogos de 50. É um fato que quando você vê a qualidade dos jogadores, se você tiver as trocas necessárias, se você tiver todos à disposição e tiver todos concentrados, motivados e com um plano tático bem definido, é difícil você conseguir bater um time como o Flamengo. Eu trabalhei com o Rodrigo Caio no São Paulo, foi o atleta que eu trabalhei mais tempo, né? Um menino de ouro, assim, ainda jovem, hoje já bem mais amadurecido, com uma liderança muito grande. Eu acho que passa sempre uma segurança maior quando ele joga na zaga. Infelizmente chega num momento que ele tá fora do campo, tá lesionado, mas eu espero a volta dele o mais breve possível. E o Pedro eu trabalhei poucos dias no Cruzeiro, e alguns que eu conheço de enfrentar, né? Alguns eu joguei contra esses jogadores e sei do potencial de cada um, mas assim, a relação vai ser estabelecida dia após dia aqui no nosso convívio. Tem o Diego Alves, que eu peguei na seleção, na verdade, numa Copa Centenário, Copa América Centenário. Ele era um dos goleiros, conversávamos sempre e via o trabalho, se não me engano, era Alisson, Ederson e ele, os 3 goleiros nessa seleção. Felipe Luiz, eu não lembro se nós chegamos a jogar juntos na seleção. Felipe Luiz, eu conheci o Felipe joguei contra ele no começo de carreira, né? Ele um garoto ainda, eu também um garoto. E depois eu fui ao Atlético de Madrid fazer uma visita, quando o Simeone estava iniciando seu trabalho no Atlético de Madrid. Diego estava no Atlético de Madrid, estava Felipe, Diego. Gabriel já me deu dor de cabeça, ele como garoto, eu como mais velho, mas agora eu quero que ele dê dor de cabeça para os outros e não para mim. Enfim, muitos jogadores que eu de uma maneira ou outra tive e tenho algum contato. Eu acredito que quando você quer um escanteio bem batido e você consegue executar aquilo que o atleta veja que é possível, eu acho que ele se interessa mais. Quando você encosta num atleta e ele vai bater faltas e você pode mostrar para ele, isso ajuda ele a ter o desejo de desenvolver. Então eu creio muito que o exemplo vale mais do que a palavra. Por isso que eu gosto que quando eu estou dentro do campo, eu sei que eu vou pressioná-los, vou cobrá-los, vou xingá-los dentro do campo, porque você já vai testando também muito emocional e como cada um reage sob pressão. Então isso é muito importante para mim, ter o feeling, o sentimento. É claro que hoje, infelizmente, um pouquinho mais gordo, não consigo acompanhar o ritmo deles, né? Mas eu consigo sentir de cada jogador o que eu posso extrair e como tratar cada jogador numa situação de pressão. Honestamente, eu converso com todos, né? O Gabriel, para mim, primeiro, extremamente talentoso, um menino talentoso, do qual quem faz muitos gols normalmente abre mão um pouquinho da parte tática, então eu encho bastante o saco dele para que ele cumpra bem a parte tática, né? Cobro dele todos os dias, mas brinco, relembro ele. Eu lembro uma vez com 17 anos ele no Morumbi, que foi acho que de umas histórias que contaram logo na minha chegada, né? Que ele reclamou que eu falava demais no campo. Eu disse que como era bom ter alguém, né? Que atrapalhasse você de alguma maneira. E ele falou que eu apitava o jogo. Ele falou, eu lembro, né? Desse lance, né? Ele fez um gol de pênalti, se eu não me engano, nesse dia até. E eu brinquei com ele que eu apitava o jogo mesmo. Se deixasse apitar, eu apitava. E é o que eu gostaria que hoje ele fizesse, que eles também comandassem o jogo, gritassem. Eu sei que isso cabe mais para Gerson e Arão, hoje pelo que eu vi até agora, né, do que eu tenho à disposição. São jogadores que cantam mais o jogo, que falam mais o jogo, né, mas que todos fossem assim, todos chamassem a responsabilidade. Que o Flamengo, que você se sinta dono do Flamengo, porque é assim, você tem que cuidar daquilo que é seu. E eu acho que é através disso que você exerce liderança, ganha respeito. Então eu fico hoje feliz
tê-lo ao meu lado e não que discutir com ele por jogar em outro time, porque é o Flamengo. E é diferente. Você pode... Claro que a pandemia afasta o torcedor do estádio e isso é um banho é difícil porque você tem que trabalhar o motivacional do atleta muito mais, você tem que entrar na cabeça dele muito mais para que ele se mantenha concentrado. Mas para quem já viu Zico, Júnior, Adílio, Andrade, tantos craques jogar, né, pelo Flamengo, é sempre emocionante você ter a oportunidade de trabalhar num clube dessa grandeza. Eu trabalhei, graças a Deus, a minha vida toda como atleta num grande clube também, que é o São Paulo. Mas ter a oportunidade de dirigir o Flamengo com 4 anos de experiência como treinador, isso é algo que eu não vou abrir mão, não vou jogar fora essa oportunidade. Gostaria, quando eu passo aqui no CT, né, eu vejo a foto, né, porque uma história recente e bonita, né, de tantos jogadores e o Jorge Jesus, que fez uma história bonita, recente. E eu gostaria de só ir embora daqui, depois de colocar a minha foto na parede. E a foto na parede só se coloca quando você é campeão. Nas horas vagas, o que eu mais gosto é jogar tênis. O futebol ficou para trás. Eu gosto de treiná-los. Mas jogar futebol é algo que não me... Acho que eu deixei no campo tudo que eu podia, dentro das 4 linhas. Agora o que eu tenho para desenvolver é fora delas. Mas no momento, o meu esporte está sendo uma mini quadra que tem aqui dentro do CT. Então de madrugada, depois que eu acabo de ver os vídeos, 1, 2 da manhã, aí eu jogo 30 minutos sozinho, eu contra a tabela de basquete. E é onde eu gasto um pouco da energia. E aqui está sendo uma rotina, ao menos nesse início, de 12 a 14 horas de trabalho todos os dias. Então eu começo e só paro normalmente de madrugada, é o costume que eu tenho. E eu tenho que assistir muita coisa, olhar muitos jogos, são jogos em cima de jogos, conhecer os jogadores, conhecer todas as áreas. O clube é grande, né? Todos os departamentos, então sim. Mas é um período que já estava completamente incluso no pacote. Na cabeça, que eu saberia que eu tinha que passar para... Então essas primeiras semanas, 2 primeiras semanas, eu devo estar aqui dentro o tempo todo, para depois um dia, quem sabe, poder ter a oportunidade de conhecer de fato o Rio de Janeiro, que eu só conheci viajando, jogando no Maracanã, nos outros estádios, né? competindo, voltando para casa. Espero que isso se torne a minha casa. Minha vida foi assim, por onde eu passei, eu tentei sempre fazer o meu melhor. Eu deixei tudo o que eu podia em cada lugar que eu passei, seja como atleta, como treinador, e aqui não será diferente. Eu tenho a consciência, a noção exata do tamanho que é ser Flamengo e eu quero entregar o máximo de vitórias possíveis, colocar esse time mais longe possível, mesmo chegando no meio de um trabalho, não tendo essa pré-temporada que seria ideal para fazer um time, moldar um time no teu estilo de jogo, mas eles têm muito da memória recente gravado na cabeça, um estilo de jogo que eu praticamente gosto e faço também. Eu queria deixar a oportunidade de ser campeão novamente em agora 2021, valendo para 2020, mas eu gostaria muito de, se um dia saísse do Flamengo, não sair sem ser campeão. Então é isso, galera. Mais tarde eu volto com mais informações para vocês diretamente do estádio do Morumbi, trazendo toda a cobertura desse jogo decisivo para o Flamengo. Como vocês puderam ver, o Everton Ribeiro já chegou à concentração do mais querido. E é isso, eu volto mais tarde trazendo todas as informações do Flamengo para vocês. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho da notificação, porque é muito importante pra gente, ajuda muito no crescimento do nosso canal e também te ajuda a ficar ligado em todas as informações do Flamengo. Até mais!